Estamos de volta e no Dia Mundial da Voz a gente conversa aqui no estúdio com profissionais que trabalham diariamente aí com as cordas vocais. Agora, nesse intervalo, a Camila estava comentando, né, Camila, que você passou a se preocupar realmente com essa questão no ano passado, quando passou por um problema. Conta pra gente como é que foi. Na realidade, eu vinha trabalhando com muita dor de garganta e aí comecei a ficar rouca. E aí, realmente, só fui começar a cuidar quando eu passei 3 dias sem conseguir falar, que não saía nada de voz, eu não conseguia me expressar. Bom, aí tu pensa que, na realidade, a voz é o nosso instrumento de trabalho, é o meu instrumento de trabalho. E aí me causou uma certa preocupação, porque eu fiquei 3 dias sem trabalhar, não tinha como trabalhar totalmente afônica, né? Então, foi aí que eu comecei a cuidar um pouco mais, né? Mas aqueles cuidados muito básicos, assim, aquelas receitas caseiras, nada muito elaborado. Conta pra gente um exemplo aí pra gente até ver com a Márcia aí, se vale como dica. Vamos ver se a Márcia vai aprovar. Não, mas são coisas muito básicas, do tipo, tomar muita água, inclusive na hora da locução, assim, obviamente, né? Nos intervalos, então, tento hidratar ao máximo, né? E se sentir que tem alguma coisa incomodando, que a voz já não tá ficando legal, tô com dor de garganta, a boa e velha receita da vovó, que é aquela salmorinha, né? Então, fazer aquele gargarejo com aquela salmorinha, às vezes um chazinho de limão, mas são todas receitas bem caseiras, assim. Então, a água, tá certo? Qual temperatura também tem que ser essa água? Daqui a pouco não congelada? De preferência, a temperatura ambiente, né? A água é excelente, é o que é a principal recomendação para quem utiliza a voz. Então, a Camila tá fazendo certinho. O Miro também faz, Miro, assim. A água, né? A gente recomenda que tome antes e depois, realmente, uns pequenos goles só para manter a hidratação. As receitinhas caseiras, assim, a do gargarejo funciona não necessariamente pelo sal, mas às vezes um gargarejinho morno, uma aguinha morna, porque ela relaxa a musculatura, então ela é boa também. O que a gente tem que cuidar com as receitinhas caseiras, às vezes são... às vezes alguns chás, porque às vezes alguns chás são diuréticos, ou tem algumas pastilhas que elas às vezes só anestesiam, elas não tratam, então elas mascaram o problema. O gengibre, por exemplo, é bom ou ruim? Não é bom. Porque tem pessoas que até são alérgicas, né? Começa a tossir o gengibre. Então, assim, o gengibre... Porque ele dá uma leve anestesiada. Essa é a questão do gengibre. Dá uma sensação de melhora. Então, assim, ó, a principal é a água, é a respiração, é o descanso, né, gente? A voz precisa descansar. É verdade. Bom, e a gente mostrou aqui o exemplo da Camila, que é locutora, do Miro, que é músico. Tem também os professores, né? Tem o nosso caso aqui também, né, Rodrigo? Mas também os professores que utilizam aí a voz como ferramenta diariamente. A gente vai, inclusive, conferir agora o exemplo de um professor aqui da universidade. Como é que ele faz aí para manter sempre a voz em dia? Vamos dar uma olhada. José Alberto Baldiceira é professor há 51 anos e ator de teatro há 50. Para ele, os cuidados com a voz são essenciais. Para as duas, é claro, a voz é tudo. A voz é um instrumento de trabalho, né? Para o professor e para o ator em teatro, principalmente, né? Mas a voz será sempre o nosso instrumento básico de trabalho. Para um professor também, para o professor não cansar em sala de aula. Eu tive que treinar a minha voz. Eu estava te contando antes que quando eu comecei a fazer teatro, eu não sabia falar direito. Eu falava muito rápido, ainda falo, mas pelo menos eu aprendi a pronunciar todas as sílabas. Senão as pessoas não me entendiam. Para ele, as duas profissões casam na questão dos cuidados, como não beber líquidos gelados misturados com quentes, cuidar com as mudanças de temperatura e fazer a respiração corretamente. E isso eu levei para a sala de aula. Então, o que serve para o teatro serve para um professor, nesse sentido, né? De respirar certo, de não forçar muito as cordas vocais, aquelas coisas que todos nós sabemos. Isso é básico para ter uma voz assim, e para não cansar também. O respirar certo, por exemplo, né? A respiração célebre diafragmática, ela é essencial, porque se nós falamos daqui, meia hora depois a gente está estourado. Eu posso falar hoje um dia inteiro, eu não me canso mais. Tá aí, o professor Baldiceira trouxe até uma questão que o Miro levantou anteriormente, né? Dessa questão de forçar mesmo, de ver qual é o nosso limite. Né, Márcia? Essas dicas que ele trouxe também estão valendo? São importantíssimas. A gente diz que a respiração é o combustível da voz. Então, uma respiração bem feita, ela vai te dar um suporte respiratório maior. Então, é imprescindível essa questão da respiração. O pessoal do canto, né, e que toca já trabalha, eles necessitam disso. Mas os outros profissionais,
até, né, os jornalistas, os professores, eles não têm o hábito de fazer uma boa respiração, de treinar. Isso é um exercício. E que, com certeza, isso é fundamental com relação ao cansaço vocal. Os cantores, denominados os líricos, né? Eles cantam, inclusive, com vela na frente, porque para ter esse... o controle. Ele não, a chama não pode movimentar e ele cantar na frente da vela, assim, justamente pelo controle de diafragma. É um aspecto nas interessante. cordas vocais. Né? Uma outra dúvida que a gente até estava comentando anteriormente, que a gente já ouviu falar, que às vezes falar mais alto é melhor que sussurrar. Isso é um mito? Isso é verdade? Como é que funciona, Márcia? Na verdade, depende desse mais alto, né? Mas o sussurro é prejudicial, porque quando a gente sussurra, a gente faz uma abertura diferente de prega vocal, a gente força uma fenda, porque a prega vocal, ela encosta. Quando a gente fala, o ar passa e faz ela vibrar. E quando a gente faz a voz sussurrada, a gente força ela a ficar meio aberta. Então, isso é um abuso vocal, falar o sussurrado. Então, quando a gente não está bem, não melhor fala. Fechar a boca. Melhor fechar a boca. É uma dica boa do que pra ficar Camila, cochichando. Por exemplo, né, Camila? Na rádio também, né? Tem essa coisa, às vezes, da velocidade. Como é que funciona? Porque, às vezes, na rádio a gente tem essa velocidade um pouco mais acelerada, assim. Como é que funciona? Você também tenta se controlar? Na realidade, é que rádio é tu e tu mesmo, né? Então, não tem não tem nada do recurso da imagem. Então, é importante que tu tenha um certo ritmo no falar, né? Tu não pode falar muito rápido, mas também não pode falar muito devagar. Tu tem que emendar as coisas, né? Tu não pode deixar um tempo de espaço, né, Rodrigo? O Rodrigo também tem essa experiência, quer dizer... Tu tem que ir encadeando as ideias. Porque, às vezes, os segundos ali que você fica em silêncio na rádio, eles são enormes, são gigantescos. É estranho pro ouvinte, né? Se o ouvinte tá ouvindo a rádio ali, curtindo, tá falando, se tem um espaço, a pessoa vai estranhar. Então, tu tem que preencher todos os espaços, né, Camila? Tem que ser. Então, exige isso, exige que tu esteja com a voz em dia, né? Não tem nada pior que abrir o microfone, a luzinha vermelha lá em cima, isso já aconteceu comigo, e tu não conseguir emitir um som. É muito angustiante, né? Eu vejo que para os profissionais que trabalham com a voz é essencial que eles também tenham um acompanhamento, né, Márcia? E outra questão que também a gente queria levantar, a gente vai ouvir o Miro daqui a pouquinho cantando aqui pra gente, é preciso fazer um aquecimento antes de cantar, por exemplo, antes de entrar no ar? Isso é indicado? É o ideal. Porque a gente fala que a prega vocal é um músculo. A gente aquece, quando vai fazer uma atividade de esporte, a gente aquece, então deveria fazer sempre como é que seria esse aquecimento? Vocal. Eu não sei se o Miro fez antes de entrar aqui no ar, Miro. Deveria, né? Como o Miro, né? A gente sabe e acaba não fazendo, isso acontece. É um caso à parte. Tem uma parte que, né, quando a gente faz temporada de praia, que o Maurício canta com a gente lá, e aí, às vezes, ele senta no palco, então... Já vai aquecendo. E vai aquecendo, e faz bochecha. Sons. E massagem na região do pescoço, né? Então ele dá uma relaxada, assim. Teria como mostrar o que seria um pouco desse aquecimento? Se o Miro quer mostrar, ou a própria Márcia? Mais indicado da Márcia, porque eu não conheço. Né? Não conhece, tá. Então, são vários tipos de som, na verdade, que a gente trabalha. A gente deveria sempre aquecer, porque a voz, ela sai melhor, né? Então, sai mais limpa, sai com uma qualidade melhor. Então, tem vários tipos de sons e eles são, na verdade, geralmente a gente faz uma análise. Tem alguns sons que são muito simples, que não tem contraindicação, mas tem alguns que tem alguma contraindicação. Tem então, um exemplo que sirva para todo mundo? Tem, por exemplo, um sonzinho nasal, tá? Que seria? O M. Quando você faz o som nasal, ele vibra tudo. Então, isso relaxa, isso aquece. Esse é um tipo de som que não tem contraindicação. Aí tem vários sons, tem vibrantes, que aquece rápido a voz, que é o prrr, o trrr. Só que dependendo de como você tá, você tem que fazer com uma intensidade ou com outra. Ou se tu quer aquecer, ou se tu quer desaquecer. São casos, tem essa particularidade, uma escala né? que é muito legal, assim, moi, oi, 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 oi. Aí tu faz assim, moi, oi, 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 oi. Moi, oi, oi, oi. Assim, aí tu vai... Bom, já aproveitando esse ensejo, então já deu uma aquecidinha de leve. Vamos lá, Miro, o que você vai mostrar pra gente? Porque a gente vai pro intervalo, então, ao som do Miro aí tocando pra gente. O que a gente vai ouvir? Vamos fazer um Milton Nascimento aí, então. Vamos lá. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Do seu atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso
preso às canções, entregue às paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer senão recorrer à luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir das armadilhas na mata escura. Longe se vá, sonhando demais, mas onde se chega assim?